Olá, senhores. Meu nome é Erimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é sobre calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Vamos lá. Algumas curiosidades. Por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite esse sentido é invertido? Antes de responder, vamos conhecer alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito que nós vamos relembrar é o conceito de calor. Calor, senhores, é energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura entre os corpos. Costumamos dizer que calor é energia térmica em movimento. Então, se você tem dois corpos, esse vermelho aqui, que possui maior temperatura, e este azul com menor temperatura, quando postos próximo um ao outro, a energia térmica, o calor, vai sair espontaneamente do corpo quente e vai para o corpo frio. Observe, senhores, que o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Outro conceito fundamental, senhores, é o seguinte: quando um corpo troca calor, quando ele recebe ou ele cede calor, esse calor recebido ou cedido, ele provoca dois efeitos. Um deles é o seguinte: a temperatura do corpo pode variar. Então, quando o corpo troca calor, a temperatura do corpo pode aumentar ou diminuir. E esse calor que provoca essa variação na temperatura, nós chamamos de calor sensível. Então, o calor sensível é o calor responsável apenas pela variação da temperatura. Outro efeito que o calor pode produzir, pode provocar, senhores, é a mudança de estado físico. Então, quando ocorre a troca de calor, o corpo ele pode variar de temperatura ou ele pode mudar o seu estado físico. Quando ele muda o seu estado físico, quando ele muda de fase, o calor é classificado como calor latente. E quando ele muda apenas a temperatura, o calor é chamado de calor sensível. Então, o calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado, nós chamamos de calor sensível. Um exemplo: quando colocamos ao fogo, quando colocamos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando a sua temperatura. Então, quando você pega, por exemplo, uma panela e coloca ela no fogo, por exemplo, uma panela com água, você está fazendo o quê? Logo de início, você está aumentando a temperatura da água. Quando você coloca água na geladeira, logo de início, a temperatura da água está diminuindo. Então, observe só, senhores, esse calor responsável pela variação da temperatura é chamado de calor sensível. A unidade de calor no Sistema Internacional de Unidade de Medida. Falei para vocês que calor é energia térmica que sai do corpo quente para o corpo frio, espontaneamente. Então, a unidade de calor é a mesma unidade de energia, que nesse caso aqui é o joule. Então, a unidade de calor é a mesma unidade de energia e a unidade de energia no Sistema Internacional é o joule. Como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade de energia. Por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade de calor, que é muito conhecida, que é muito usada, que seria caloria. Então, a unidade de medida mais usada
é caloria, porém a do Sistema Internacional é o Joule. E aqui nós temos que uma caloria é equivalente a 4,18 Joule. Então, senhores, uma caloria é igual a 4,18 joules. Aqui nós temos o que nós chamamos de capacidade térmica. Capacidade térmica é um conceito muito importante. Então, o que seria a capacidade térmica de um corpo? Observe só, senhores, capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. E para você calcular a capacidade térmica de um corpo, como é que você faz? Você pega a quantidade de calor que esse corpo recebeu ou que esse corpo cedeu e divide pela variação de temperatura por ele sofrida. Então, a capacidade térmica equivale ao quociente, equivale à divisão entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e a correspondente variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então, capacidade térmica, senhores, é a quantidade de calor, que nós chamamos de Q, dividido pela variação da temperatura, que nós chamamos de delta T. Um exemplo para a gente entender a aplicação desta expressão, nós temos aqui, nós temos um corpo, por exemplo, esse corpo aqui. Esse corpo ele tem uma temperatura inicial de 26 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial do corpo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fornecer calor a esse corpo. Então, você tem uma fogueira aqui, você fornece calor para o corpo, e a quantidade de calor fornecida é igual a 40 calorias. Você fornece 40 calorias para o corpo. Quando esse corpo recebe calor, nós observamos que a sua temperatura aumenta para 46 graus Celsius. Então, o corpo recebe calor e esse calor fez a temperatura do corpo aumentar de 26 para 46 graus Celsius. Então, que calor provocou esse aumento da temperatura? Calor sensível. Quanto foi a variação da temperatura do corpo? Ora, senhores, se a temperatura era 26 passou para 46, então o corpo sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, como é que eu faço para calcular a capacidade térmica do corpo? Aí você vai pegar a quantidade de calor, que é 40 calorias, dividir pela variação de temperatura do corpo, que é igual a 20 graus Celsius. Então, nesse caso, senhores, nós temos a capacidade térmica, que nós chamamos de C, é igual a quanto? A 40 calorias, dividido pela variação de temperatura, que é igual a 20. Logo, a capacidade térmica C é igual, aí você corta o zerinho de cima com o zerinho de baixo, aí fica 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a capacidade térmica do corpo é igual a 2. 2 o que, senhores? Caloria por graus Celsius. Então, essa é a capacidade térmica do corpo. Para você calcular, basta você pegar a quantidade de calor que o corpo recebeu ou cedeu e dividir pela variação de temperatura. Qual o significado físico disso, senhores? O significado físico é o seguinte. Ora, é que esse resultado nos indica que, para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, precisamos fornecer a ele 2 calorias. Então, para uma temperatura variar 1 grau Celsius, para esse corpo variar de temperatura 1 grau Celsius, ele precisa receber uma quantidade de calor de 2 calorias. Então, 2 calorias por grau Celsius é a sua capacidade térmica, é a capacidade térmica do corpo. Próximo conceito fundamental e importante é o conceito de calor específico. O calor específico, senhores, é específico da substância. E ele tem relação com uma grama, com uma unidade de massa dessa substância. Então, o que seria calor
calor específico? Calor específico é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa. Preste atenção à diferença entre capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é a quantidade de calor que serve para variar a temperatura em 1 grau Celsius de um corpo inteiro. Agora, o calor específico é a quantidade de calor necessário para elevar, para variar a temperatura de 1 grama, né? Para variar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama, de uma unidade de massa daquele ou desse corpo. De tal maneira, senhores, que calor específico, nós chamamos de Czinho, é igual a quem? É igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Então, um exemplo prático para a gente entender a aplicabilidade dessa equação, nós temos a situação parecida, ó, você tem um corpo, você tem 1 grama, ó, uma grama do corpo, tá bom? E eu quero calcular o calor específico dessa substância, eu tenho 1 grama desse material, isso aqui, ó. E esse material, esse corpo, essa substância, ela tem uma temperatura inicial de 26 graus Celsius. O que nós vamos fazer com ela? Nós vamos fornecer calor a ela. Então, você fornece, por exemplo, 0,5 calorias para esse corpo. Quando ele recebe essa quantidade de calor, ele sofre uma variação da temperatura. A temperatura dele era 26, passou para 27, então a temperatura aumentou, o corpo recebe calor, a temperatura dele aumenta, de tal maneira que a sua variação de temperatura foi de quanto? Foi de 1 grau Celsius. Foi de 1 grau Celsius. Então, como é que eu faço para calcular o calor específico? Ora, senhores, nesse caso, você aplica a equação, ó. Quanto é a quantidade de calor que o corpo recebe? Ó? O corpo recebe 0,5 calorias. Então, a quantidade de calor, ó, é igual a quanto? É igual a 0,5 calorias. Dividido pela massa do corpo. Quanto é a massa do corpo? É 1 grama. Seria uma unidade de massa. Então, uma unidade de massa seria 1 grama. Vezes a variação da temperatura. Então, fazendo essas contas, senhores, vai ficar assim, ó. A capacidade térmica vai ser igual a quanto? 0,5. 1 vezes 1 dá 1. 0,5 dividido por 1 dá 0,5. 0,5 o quê? Caloria dividido por graus Celsius. Então, o calor específico, Czinho, é igual a 0,5 caloria barra grama grau Celsius. Esse é o calor específico de quem? Dessa substância. Qual o significado físico do calor específico? Ora, senhores, esse resultado nos indica que, para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse corpo em 1 grau Celsius, precisamos fornecer a ele 0,5 calorias. Precisamos fornecer a ele 0,5 calorias. Então, esse é o seu calor específico. Ok? Equação fundamental da calorimetria. Senhores, esta equação nos ajuda a calcular a quantidade de calor que você deve fornecer a um corpo, a uma substância, a um material, para que a sua temperatura varie determinada quantidade. Então, como é que a gente faz isso? Você pega lá a equação do calor específico, você tem, ó, Czinho é igual a quem? A quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. Aqui você faz, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí você vai encontrar. E aí você encontra que a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que varia a temperatura do corpo, é igual a quem? A massa do corpo, vezes quem? O calor específico, vezes a variação
da temperatura desse corpo. Esta equação aqui, ela nos indica o seguinte: esta expressão nos mostra que a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional. Ela é diretamente proporcional a quem? A massa, ao calor específico e à variação da temperatura. Isso nos indica o quê? Isso significa, senhores, se o calor sensível é diretamente proporcional à massa, isso indica que quanto maior a massa do corpo, maior é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura desse corpo. Então, quanto maior a massa, mais calor você deve fornecer a esse corpo para a sua temperatura poder aumentar ou, no caso, se você retirar o calor, para a sua temperatura diminuir. Outra situação, o calor específico, ele é diretamente proporcional, a quantidade de calor é diretamente proporcional ao calor específico. Isso significa dizer o seguinte: quanto maior o calor específico, maior é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura do corpo. Então, quanto maior o calor específico, senhores, mais calor você tem que fornecer ao corpo para ocorrer uma variação na temperatura, para ocorrer um acréscimo na temperatura do corpo. A outra situação é que a quantidade de calor é diretamente proporcional à temperatura. Isso significa dizer que quanto maior a variação da temperatura que se deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que se deve fornecer. Então, quanto maior a temperatura que você quer alcançar, maior tem que ser a quantidade de calor que você deve fornecer a esse corpo, a esse material. Tá bom? Essa equação é conhecida como equação fundamental da calorimetria e ela define a quantidade de calor sensível, ou seja, a quantidade de calor responsável pela variação da temperatura do corpo ou do sistema de corpos. Curiosidade. Primeira, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados. Durante situação que se inverte à noite, com temperatura bem baixas. Então, senhores, uma curiosidade é que no deserto a temperatura é muito elevada e durante a noite a temperatura é muito baixa. Isso acontece por quê? Outra curiosidade. Uma explicação para essa curiosidade é a seguinte: a explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico. O que acontece, senhores? A areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno, o que a faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se esfriar facilmente à noite. Por isso, a temperatura varia muito. Então, doutores, quanto menor for o calor específico de determinado material, de determinada substância, mais facilmente essa substância ou esse material varia a sua temperatura. Pelo fato da areia do deserto ter um calor específico muito baixo, ele esquenta facilmente quando ele recebe calor durante o dia e ele esfria também facilmente quando ele perde esse calor durante a noite. Continuando, nós temos troca de calor. Senhores, num sistema de vários corpos termicamente isolados do meio externo, a soma da quantidade de calor por eles trocada é igual a zero. Observe só, quando você pega dois ou mais corpos, tá bom? Coloca esses corpos juntos e isolados do meio externo, significa dizer, se eles estão isolados, é porque o calor
ele não vai entrar dentro desse sistema e muito menos sair. Eles estão termicamente isolados. Isso significa dizer que esses corpos eles vão trocar calor só entre eles. Então, um desses corpos vai ceder calor e o outro irá receber. De tal maneira que o calor que um cede é igual ao calor que o outro recebe. E quando você soma essas quantidades, a quantidade de calor vai dar igual a zero. Esse é o princípio da troca de calor. Diz o seguinte, que a quantidade de calor cedido por um corpo, mais a quantidade de calor recebida pelo outro corpo, essa soma dá igual a zero. Imagine só, um corpo, ele cede 10 calorias. Ora, senhores, se ele está cedendo calor, esse calor ele é negativo. Então, menos 10 calorias, porque ele está cedendo, então o calor é menos 10. O outro vai receber quanto? Se ele está dando 10, o outro vai receber 10. Então, o calor recebido ele é positivo. Quando você soma menos 10 mais 10, isso vai dar igual a zero. Esse é o famoso princípio da troca de calor. Ele pode ser escrito de outra maneira, de outra forma. Você pode fazer o seguinte, ó. O calor que o corpo 1 troca, mais o calor que o corpo 2 troca, mais o calor que o corpo 3, corpo 4 e assim sucessivamente, a soma dessas quantidades de calores trocados vai ser igual a zero. Esse é o famoso princípio da troca de calor. Tá bom? Observe que isso acontece em um sistema termicamente isolado. Um sistema ele é termicamente isolado, ele é chamado de calorímetro. Tá bom? Então, o calorímetro é um sistema que não permite o calor entrar, muito menos sair. Um exemplo de um calorímetro, né? Aí você tem uma caixa térmica, uma caixa de isopor, ele impede o calor de entrar ou de sair. Uma garrafa térmica é um exemplo de um calorímetro. Essa garrafa térmica, uma garrafa de café, impede o calor de entrar e o calor de sair. Então, nesse sistema, a troca de calor, o calor cedido mais o calor recebido, dá igual a zero. Senhores, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula que eu vou colocar para vocês, que é sobre resolução de exercício. Até mais. Fui!